Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, livra de todos os mal. De existência em existência, o Senhor vela-nos cuidadosamente a memória, a fim de que sabamos metamorfosear espinho em flores e aversão em laços divinos. Bem-aventurados aflitos, esquecimento do passado, de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudarmos aquele que nos cerca, dando-nos migalhas que possuímos para que a felicidade se multiplique entre nós. Dai-nos força para lutarmos pela nossa própria regeneração. Auxilia-nos a contermos as nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimado pela violência. Pai, não deixe que a alegria nos enfraqueça e nem permita que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecermos a tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Dai-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a compreensão e o discernimento da tua vontade, seja como for, onde for e onde estivermos. Que possamos, através da compreensão do Evangelho de Jesus, sermos cada dia melhores, compreendendo mais e exercitando nossa capacidade de amar aos nossos semelhantes. E assim, em teu nome, Pai de bondade, em nome do Mestre Jesus e dos benfeitores espirituais, dando início ao nosso estudo da noite, ou seja, uma palestra, uma reflexão. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Assim seja. Assim seja. Deus proteja todos nós. Então, hoje temos Cibele Terra, mais uma vez, com o tema Chamamento Divino, que a paz e o amor seja sempre uma constante na caminhada de todos nós. Então, passo a palavra a Cibele, muita paz, Deus proteja. Que assim Assim seja. seja. Muito obrigada. Boa noite a todos. Muito obrigada, seu Adalberto, pela oportunidade do trabalho, né? Porque toda vez que a gente recebe um chamado para o trabalho, né? Esse chamado é um chamado divino. E nós temos que acreditar, né? Que é através desse consentimento nosso, esse aceite nosso, né? Que nós vamos conseguir evoluir, progredir, né? Na medida que a gente precisa. Esse tema, o chamamento divino, só um minutinho que eu estou querendo mudar aqui a minha tela. Ah, agora sim. Eu não estava vendo vocês muito bem. Agora eu estou vendo. Então, este tema, né, que eu escolhi para a noite de hoje, que é chamamento divino, ele é uma mensagem que a gente encontra no livro Palavras de Vida Eterna. Então, eu vou ler para a gente, né, a passagem e depois a gente vai conversar, tá? Então, vamos lá. Disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Isso foi Jesus que falou, está lá em Lucas 14, 21. Muita gente alega incapacidade de colaborar nos serviços do bem, sob a égide do Cristo, relacionando impedimentos morais.
Há quem se diga errado em excesso, há quem se afirme sob fardos de remorsos e culpas, há quem se declare portador de muitos defeitos, e quem assevere haver sofrido lamentáveis acidentes da alma. Entretanto, a palavra de Jesus se dirige a todos, sem qualquer exceção. Pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento superior, são chamados à edificação da era nova. Isso porque em Jesus tudo é novo para que a vida se renove. Espíritos viciados, inibidos, desorientados e ignorantes de ontem, ao toque do Evangelho, fazem-se hoje cooperadores da grande causa, esquecendo ilusões, desfazendo cárceres mentais, suprimindo desequilíbrios e dissipando velhas sombras. Se a realidade espiritual te busca, ofertando-te serviço no levantamento das boas obras, não te detenhas, apresentando deformidades e frustrações. No clima da Boa Nova, todos nós encontramos recursos de cura e reabilitação, reerguimento e consolo. Para isso, basta sejamos sinceros diante da nossa própria necessidade de corrigenda, com o espírito espontaneamente consagrado ao privilégio de trabalhar e servir. O que o Emmanuel está falando para a gente, né? Nesse chamamento divino, né? Primeiro é um chamado de Jesus, né? Olha, sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traz para mim os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Nós sabemos, né, que Jesus, ele falava ao povo e fala conosco até hoje através de parábolas. O que são parábolas, né? Parábolas são pequenas histórias, são pequenas comparações, para facilitar o aprendizado, né? Para facilitar a maneira com que Jesus possa alcançar o nosso conhecimento. Porque se for dito de maneira muito objetiva, muito clara, pode ser que a gente não entenda, né? Então, o que ele faz? Ele aparece com figuras de linguagem, né? Comparando as situações, comparando os personagens com situações corriqueiras da nossa vida para ficar mais fácil da gente entender. Então, quando ele pede para chamar os pobres, os mancos e os cegos, Emmanuel explica para a gente, olha, quem são os pobres, né? Os pobres são aqueles que são pobres de virtude, que ainda tem muito a aperfeiçoar, né? E aí eu diria para vocês que somos nós, né? Quem de nós é rico de virtudes, né? A gente está enriquecendo de virtudes. A gente está se esforçando para melhorar. Mas nós ainda somos espíritos imperfeitos rumo à evolução e à perfeição. Então, nós também, né, temos muitas virtudes para nos aperfeiçoarmos. Por isso que nós somos pobres de virtude. Né? Os aleijados, né? Traz para mim também os aleijados. Quem são os aleijados? Os aleijados são os aleijados do sentimento. Né? O que é uma pessoa aleijada? É uma pessoa que falta algo, né? É uma pessoa que ela é desprovida de todas as funções. E nós somos aleijados do sentimento, né? Muitas vezes nós somos duros no sentir, nós somos individualistas no sentir, né? Somos egoístas, orgulhosos, vaidosos. Isso tudo são sentimentos, né? Nós ainda somos defeituosos de sentimentos, né?
traz os mancos. O que é uma pessoa manca? Né? É uma pessoa que não é totalmente segura no andar, né? Ela está quase caindo. Ela tem perigo de cair, né? E aí, Emmanuel compara, né, os mancos com os mancos de raciocínio, né? Quantas vezes nos falta um raciocínio seguro, um raciocínio convicto, né? Nós somos, às vezes, mancos de raciocínio. Nós nos deixamos cair com muita facilidade, né? Através da falta de coerência, da falta de convicção, né? E muitas vezes até da falta de conhecimento, né? Por isso também chamados de cegos de conhecimento. Por quê? Muitas coisas não foram reveladas para nós, então não temos conhecimento de tudo, mas também diante de muita coisa que já foi revelada, nós nos fazemos ignorantes, ou nós fechamos os olhos, né? Por isso que nós somos cegos de conhecimento. Nós fechamos os olhos para os ensinamentos, né? Os ensinamentos do Cristo, para aquilo que é ético, para aquilo que é moral, para aquilo que é necessário ser feito, né? A gente finge que não viu, né? Então é nesse sentido que nós somos chamados de cegos do conhecimento. E aí, nós é que somos chamados, né? Esse chamamento divino, então, ele é para nós, né? Que somos pobres de virtude, aleijados do sentimento, coxos do raciocínio e cegos do conhecimento. Então, nós somos chamados. E nós somos chamados por Jesus que para o serviço, né? Então, ao sermos chamados para o serviço, qual é a nossa atitude, né? A gente dá essas desculpas aqui, né? Que não somos capazes, ou que não temos tempo, ou que não sabemos o suficiente. Qual é a nossa prioridade? Né? Muitos de nós, quando somos chamados a servir, nós temos um constrangimento, porque nós nos achamos pobres para oferecer, né? Mas eu não tenho capacidade, eu não sei, eu sou fraca, ou eu não faço direito, né? E aí nós temos que lembrar, né, que rico não é aquele que muito tem. Rico é aquele que muito oferece. É aquele que tem muito para oferecer, né? Então, todos nós somos chamados para o trabalho e todos nós temos muito a oferecer, né? Mas aí fica a pergunta, né? Como é que Jesus tem me chamado no dia a dia? Como que eu tenho me apresentado? Como que eu tenho me comportado diante desse chamado, desse convite? Eu tenho aceitado? Eu tenho adiado? Eu tenho me feito de cega, né? Fingindo que me estou escutando, fingindo, fica para depois. Né? Como que eu tenho me postado, né, diante disso, diante das tarefas que me são colocadas, né? Jesus muitas vezes também ele nos chama a conhecê-lo, né? Não é só chamar para servirmos, né? Muitas vezes também é chamado para conhecê-lo. E será que a gente tem, né, aceito também esse convite? Então, os convites de Jesus, eles são para termos uma relação mais íntima com ele, né? E essa relação mais íntima, ela vai pedir uma mudança de vida.
E muitas vezes nós não estamos dispostos a mudar a nossa vida. Então, isso é que, no fundo, também nos atrapalha para melhor convivência com Jesus. Né? Porque Jesus nos chama através das coisas simples no dia a dia. Né? Não é uma visão, né? Não é um sonho. Para alguns até pode ser uma revelação, mas para a maioria não. Para a maioria é no dia a dia, né? É através dos pequenos atos, das pequenas situações que nos acontecem e que a gente é chamado, né, a responder de maneira assertiva, não de maneira reativa, né? E passa desapercebido esses momentos, essas situações, muitas vezes a gente não se dá conta. E vai ficando para depois, e vai ficando para depois, né? Convites que são mais explícitos. Por exemplo, hoje nós teremos uma reunião online para falarmos sobre chamamento divino. Esse é um convite explícito, né? Eu sei que se eu aceitar esse convite, é para eu repensar, para eu estar lá estudando a doutrina, um momento de prece, um momento de elevação espiritual. Ok. Mas esses são os que menos aparecem na nossa vida, no nosso dia a dia. O convite, ele é a todo momento. No convívio com os nossos familiares, né? Quando somos chamados a falar algo de positivo para alguém, né? Quando nós temos que agir sem ninguém perceber, sem ninguém ver, né? O cuidado que eu tenho com aquilo que não é meu. Esses dias eu vi um videozinho na internet e falava exatamente isso, né? Que o seu caráter, ele é medido pelo seu comportamento quando ninguém está vendo. E aí passou um garotinho cujo pai estacionou o carro bem próximo de outro no supermercado, e ele ia abrir a porta, ele colocou a mãozinha do lado de fora da porta para a porta do carro que ele estava, não encostar no carro do lado. Olha o cuidado que essa criança teve, né? De não abrir a porta de repente e arranhar ou amassar a porta do outro carro. Então ele colocou a mãozinha, não tinha ninguém vendo. Ele não precisava, né, mostrar para ninguém aquilo. Aquela atitude dele foi uma atitude espontânea de alguém que já tem uma ética, que já tem um caráter de cuidado com aquilo que é do outro. Então, isso é muito importante. Como eu ajo quando ninguém está vendo? Né? Isso diz de mim, da minha índole, dos meus esforços, né? Como que eu tenho me comportado, né? E aí, vamos pensar nos convites que nós recebemos, né? Lá no Evangelho, muitas vezes, nós vamos encontrar alguns convites de Jesus, né? E aí eu coloquei alguns aqui para a gente lembrar. Então, tem uma parte lá que Jesus fala, né? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tem um outro que ele fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Em outras passagens, ele fala, quem tem olhos de ver, veja, quem tem ouvidos de ouvir, ouça. Né? Então, são vários convites e várias instruções, né? Então, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, é um convite de entrega, né? Eu confio, eu me entrego, né?
Quando a gente está cansado, o que a gente precisa? A gente precisa de descanso, né? E o descanso, ele é uma entrega, né? Quando a gente chega em casa cansado, que a gente deita na cama, né, e dorme, a gente está entregando ali o nosso corpo, né, para um momento que a gente quase não tem muito controle sobre ele. Um corpo cansado, muitas vezes a gente perde o controle. E aí, quando Jesus fala, né, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, ele está dizendo é isso, né? Me dá um controle. Dá um controle disso aí para mim, né? Entrega. Então, isto é um convite à confiança. Confie em mim, entregue a mim. Lembra que eu falei para vocês que nem todo convite é para servir? Esse convite não é para servir. Esse convite é para entregar, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que Jesus está convidando aqui? Ele está convidando ao aprendizado, né? Então, assim, pegue, aprenda comigo, né? Aceita os meus ensinamentos. Então, é um outro convite, é um convite ao aprendizado, à resiliência, né? Ao aceitar, né? Aceita, aceita. Então, os convites de Jesus, muitas vezes eles implicam renúncia, né? Então, mais uma vez eu falo para vocês, né? Esses convites, eles são feitos a todo momento nas situações da nossa vida. E eles são sutis, né? Eles são meio fantasiados, né? Eles não são claros. Mas a gente tem que entender que quanto mais a gente está na sintonia com o bem, na sintonia com as coisas do alto, mais nós vamos perceber os chamamentos diários que acontecem na nossa vida, né? E são chamamentos para a nossa mudança de vida, para a gente abandonar aquilo que nos faz mal, aquilo que nos coloca para baixo, aquilo que impede a nossa evolução, o nosso aperfeiçoamento, né? São convites que nos promovem e nos oportunizam a melhora das nossas virtudes, né? Lembra que nós somos pobres de virtudes? Então, são chamamentos que nós vamos aperfeiçoar nossas virtudes. Então, através da humildade, através do amor ao próximo, através da caridade, da bondade, né? Porque uma pessoa que é humilde, que é bondosa, que é caridosa, ela vai se tornando menos egoísta. Ela vai saindo mais do ponto de vista só dela, né? E vai tentar entender o ponto de vista do outro, né? E também quando a gente aceita um convite de Jesus, a gente está tendo um exercício de fé, né? Por quê? Porque é um caminho que quem trilhou foi Jesus. Nós ainda não trilhamos esse caminho, né? Então é um convite assim, vem caminhar comigo. Mas que caminho é esse? Então, quando eu vou adentrar um lugar que eu não conheço, eu preciso confiar. Eu sei que é bom, mas eu não conheço. Então, eu preciso ter um exercício de fé, né? E aí é aquela passagem, né? De Pedro no barco com os discípulos de Jesus, aonde veio uma tempestade, um mar revolto. Pedro, desesperado, cai no mar
E Jesus fala, né? Venha até mim. Pedro, desconfiado, achou que estava tendo uma visão, uma miragem, né? E Jesus chama de novo. E aí Pedro consegue caminhar sobre as águas. E aí, por um minuto, Pedro vacila e duvida se é Jesus mesmo. Na hora que ele duvida, ele afoga novamente, né? E aí Jesus fala, né? Homem de pouca fé, né? Por que duvidastes? E aí, novamente, ele acredita e consegue subir nas águas, né? Mais uma parábola para nós pensarmos, né? Mais uma história para nós pensarmos, né? Então, o que nos sustenta é a fé. O que sustentou Pedro foi a fé. Quando ele duvidou, quando ele vacilou, ele quase se afoga novamente. Então, o que nos sustenta é o acreditar, é o confiar. E muitas vezes a gente confia naquilo que a gente não vê, naquilo que a gente não conhece. Daí a fé ser um exercício, né? Vamos caminhar mais. Vamos caminhar mais. Aqui tem alguns convites de Jesus ainda, né? Vinde benditos do meu Pai e possuí por herança o reino, né? Siga-me, é um outro convite de Jesus, né? Siga-me. Seguir Jesus é fácil e difícil ao mesmo tempo, né? Ele não exige nada de nós. Quando Jesus fala, siga-me, né? Ele apenas chama, ele não exige nada. Mas nós sabemos, né, que seguir a Jesus implica renúncia, né? Toda vez que nós escolhemos algo, a gente precisa renunciar a outra coisa, né? E para nós, espíritas, é ainda mais. Por quê? Porque nós sabemos da tamanha responsabilidade que nós temos ao aceitar, né, uma vida de mudança, uma vida nova. Nós somos vigiados por nós mesmos. E nós também exigimos de nós mesmos, tendo em vista o conhecimento que a gente tem. Então, quanto mais a gente conhece, né, os ensinamentos da doutrina, os ensinamentos de Jesus, mais compromisso com a mudança nós temos que ter. Senão, está errado. Eu não faço muitas vezes determinada atitude ou não falo determinado pensamento que me vem, porque eu sei que não convém, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu tenho liberdade para fazer tudo o que eu quiser. Eu tenho liberdade para escolher o que eu quiser. Mas eu sei que muitas das minhas escolhas não me convêm. Então, eu tenho que ter essa responsabilidade, essa consciência. Então, seguir Jesus é assumir isso. É assumir esse compromisso, né, com a mudança pessoal. Né? É entender que nós, através da nossa mudança pessoal, a gente contribui para a mudança do todo, para a mudança do planeta, para a mudança das pessoas. Mas a mudança começa em mim. E aí é um pouco contraditório, mas é tudo o mesmo processo.
Eu sei que eu preciso mudar. Sei que não sou tanto quanto eu achava que era. Sei que tenho muito a melhorar. E às vezes, por achar que eu tenho muito a melhorar, eu me sinto incapaz. E me sentindo incapaz, eu recuso os convites de Jesus. E é o contrário. É por isso que ele chama os pobres, os mancos, os aleijados e os cegos. Porque quem mais precisa é quem mais tem que aceitar os convites. Então, toda vez que a gente se achar, né, incapaz, pequeno, para fazer algo, né, vamos lembrar disso. O vaso, ele renova a água à medida que ele se esvazia, não é isso? Imagina um vaso diante de uma fonte eterna. Ele vai enchendo, vai esvaziando, vai enchendo, vai esvaziando. Assim somos nós. A gente precisa de esvaziar para poder encher. É troca, né? Eu recebo à medida que eu ofereço. Isso serve para tudo. Serve para conhecimento, serve para afeto, serve para ajuda ao próximo, né? Serve para tudo. A gente tem que renovar, né? E a gente renova através do movimento, através da doação, tá? É, alguém quer comentar alguma coisa ou eu posso prosseguir? Vamos ver as mãos levantadas. Posso continuar, seu Adalberto? Então, nós vamos continuar. Pode. Podemos ou alguém quer fazer algum comentário? Até agora ninguém levantou a mão. Prossegue. Prosseguir. Se alguém quiser falar, se sintam à vontade. Aqui é uma conversa, né? Não é uma palestra. É alguém que estudou, preparou para conduzir o estudo, mas fiquem muito à vontade, tá? Ninguém sabe mais que ninguém. Todo mundo tem algo a contribuir, né? Só. Então, eu acho que vocês já entenderam, né? Sobre os convites, sobre a necessidade, né, de aceitarmos, sobre a nossa condição. E aí eu queria trazer uma reflexão para cada um de vocês, né? Quando eu recebo o chamado, convite, o que me impede de aceitar? Isso é uma reflexão pessoal, né? São as coisas materiais, coisas que eu tenho para fazer, o meu orgulho, que é essa parte, né? Ah, mas que vergonha. Ah, mas o que vão pensar de mim? Ah, mas eu não me sinto totalmente capaz, né? É o trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer dinheiro, né? Eu preciso produzir coisas. O que é, né, que me impede, que me dificulta, né, de aceitar isso? E aí, né, Jesus é tão misericordioso que é aquela pessoa que continua insistindo, né? Vai lá em casa. Aí a pessoa fala que vai no dia, ela não aparece. Aí vai lá em casa de novo. E não desiste, né? Não desiste de chamar, né? Porque esses convites, eles continuam acontecendo, eles continuam batendo na nossa porta, né? E é no lar, é no trabalho, na sociedade, né? Na rua, é em todo lugar, né? Que esse trabalho aparece, né? E aí, esse tema, né, do chamamento divino, ele está bem descrito
lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, que se chama Muitos são os chamados e poucos os escolhidos. Né? Que muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Eu ousaria dizer, né? Porque todos são chamados, mas poucos aceitam. É mais ou menos isso. Todos são chamados, mas poucos aceitam. E aí, o capítulo 18, né? Ele começa com a parábola do festim das bodas. Não sei se está todo mundo lembrado, né? Mas essa parábola é aquela parábola que o filho do rei ia se casar. E aí, o rei preparou uma festa imensa e chamou todo mundo do reino para a festa, né? E aí muitos não foram, não quiseram ir, né? Só que naquela época, hoje já é assim, né? Casamento tem que estar cheio. Imagina naquela época, o filho do rei vai casar e no dia da festa poucas pessoas iriam, né? Isso é uma tragédia. Então, o rei foi e pediu para os servos, né, para os serviçais dele, irem até a casa de todas as pessoas, fazer esse convite pessoalmente. Aí muitos falaram que não iriam, fizeram um pouco caso, outros foram para o campo, outros para o seu negócio, e não foram à festa, né? E aí, o que essa passagem aí da parábola está dizendo para nós? Justamente aquilo que a gente refletiu ainda há pouco, né? Quando eu sou convidada pelo rei e falo para o rei que eu não vou poder ir, porque eu tenho negócios a fazer, eu estou abrindo mão do convite para o trabalho, para o dinheiro, para os bens espirituais, né? Tem ainda aqueles que falam que não tem a roupa adequada, né? As vestes as vestes nupciais. No Evangelho é isso, né? Mas ainda hoje, né? Quantas vezes a gente é chamada para uma festa e fala, não, eu não tenho roupa para ir. Eu não vou aceitar o convite, não, porque eu não tenho roupa para ir. Mas será que quem te convidou está preocupado com a roupa que você vai? Será que a pessoa te convidou para a sua roupa? Ou é por você? Né? É mais ou menos isso. Então, essa parábola, ela faz a seguinte comparação, né? O reino dos céus é comparado ao reino do rei, né? A essa festa que o rei estava dando, né? O rei, nesse caso, é Deus. Quem que prepara a festa para nós? Né? É Deus. Deus Pai. Quem que chama? Jesus. O rei, que é Deus, prepara a festa. E quem que vem chamar? Quem que vem fazer o convite? Deus. Né? Deus não, Jesus, desculpa. Tem nessa festa. Né? Na festa lá da boda, é um banquete. Qual é o banquete oferecido por Deus para nós? Né? O banquete é também um alimento, só que é o alimento espiritual. O alimento que é oferecido na festa, preparada por Deus nos reinos dos céus, é o alimento espiritual. Né? E aí, se a gente pensar assim, né? Que fomos convidados para uma festa, que quem está preparando a festa é Deus, que o que ele vai oferecer é o alimento espiritual, e quem está fazendo o convite é Jesus. A gente aceitaria? Ou a gente falaria, não, eu tenho negócios, não, eu tenho trabalho no campo,
Não, eu não tenho roupa de ir, né? Então, esse convite, ele é um presente, né? E ele mostra para nós o desejo de Deus de celebrar conosco um casamento. Todas as vezes que apareceu lá no Evangelho a situação de bodas, de casamento, né? Significa isso. A união entre Deus e nós, entre o reino dos céus e a terra. Então, casamento é união, né? Casamento é juntos, de mãos dadas, né? Com alegria. Todo casamento é um evento alegre, né? É um evento de aceite, né? A maioria das cerimônias de casamento é você aceita, você recebe, é isso? Você recebe fulano de tal, recebo. Você aceita o fulano de tal, aceito. É isso, né? E continua. E aí começou a festa. O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com as vestes de núpcias. E disse: Amigo, como entraste aqui, não tendo essa veste nupcial? Nesse caso aqui, não era uma veste. Nesse caso aqui, não é aquela roupa que eu não tenho para ir para o casamento, né? Aqui é como eu me preparei para ir para essa festa. Entenderam? Então, quando eu recebo o convite de receber o reino dos céus, como que eu tenho me preparado para receber? Como que eu tenho me preparado para ir até lá, né? A veste nupcial é isso. Como que eu estou me trajando? Como que eu estou me comportando? Se a gente também pegar do ponto de vista dos fundamentos, né, da doutrina, qual a condição do meu espírito, do meu perispírito? É um perispírito denso? É um perispírito pesado? Como que eu tenho me preparado, né? De que eu tenho nutrido o meu espírito? Porque a veste é aquilo que cobre o meu corpo. E se for uma veste nupcial? Se for uma veste para um casamento com o mundo espiritual, com o mundo divino? Como que eu tenho me preparado, né? Nós sabemos que a Terra é um dos mundos habitados. Que fora a Terra existem muitos outros mundos, né? Mundos superiores, mundos mais sublimes, mais puros, menos densos. E lá nesses mundos, não é essa veste carnal que você usa. São vestes mais fluídicas, né? E aí, como que eu adquiro uma veste mais luminosa, menos densa, para habitar um mundo superior? É mais ou menos disso que a gente está falando, né? Como que eu vou depurar, né, esse meu perispírito para que eu consiga habitar um mundo superior?
através das minhas mudanças íntimas, do meu aperfeiçoamento espiritual. De dentro para fora, né? Veste parece que é de fora para dentro, mas nesse caso, a veste das núpcias, ela é de dentro para fora. Ela tem um significado muito mais profundo, né? Como que eu vou me apresentar? Mais ou menos isso, né? De que forma eu vou me apresentar? E essa apresentação é uma apresentação sem máscaras. Eu serei vista como eu realmente sou, né? Por quê? No mundo espiritual, nós somos vistos como nós realmente somos. Então, não tem disfarce, né? E para isso eu tenho que me dedicar. Vou me depurar, vou me evoluir, me aperfeiçoar de uma hora para outra? Claro que não, né? Mas é tudo com muito esforço, com muita dedicação, né? Com muita fé, com muita entrega, com muitos aceites de convites. Eu tenho que aceitar convites para que eu possa fazer um exercício, né, de entrega, um exercício para frequentar, né, bodas com Jesus, bodas com Deus Pai, né, que nós ainda não sabemos. Jesus nós sabemos como é, como foi. Nós temos notícias, né? E Deus? O que é Deus? Né? Deus é tão divino, tão grande, tão infinito, que nós ainda não temos condições de imaginar. Mas a nossa fé é capaz de nos fazer acreditar nesse encontro, de acreditar nessa boda, nessa festa, nesse banquete, né? E nós temos que estar bem vestidos, bem apresentados para esse momento, né? Para a gente vestir as vestes nossa, difícil falar. As vestes Nu- tem ajuda aí alguém? Nupcial. Nupciais, muito bem, essa aí. A gente deve se despir do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Eu não preciso nem falar, né? Do rancor, da mágoa, dos ressentimentos, mas principalmente, né, do orgulho, do egoísmo e da vaidade, né? É um trabalho contínuo dentro de nós. E esse trabalho, ele se torna mais fácil através do serviço no amor e na caridade. Quando eu me disponho a oferecer amor, caridade, cuidado, eu estou fazendo um treino de diminuir em mim o egoísmo, o orgulho e a vaidade. É por isso que eu preciso aceitar muitos convites para o serviço. Porque o serviço, ele nos possibilita isso. Né? Se a gente ficar preso no nosso mundinho, é mais difícil. Porque a gente cresce no encontro com o outro. É assim que nós vamos nos aperfeiçoar. Né? Então, essa parábola aí do festim das bodas, ela é interpretada pelas lentes dos princípios espirituais de Jesus, né? Os primeiros convidados, eles relutaram em participar. Será que nós somos assim?
Os segundos disseram que não tinham como ir. Cada um deu a sua desculpa. E nós? Que desculpa nós damos? Teve aquele que foi, ele aceitou, mas ele ainda não estava apresentável. Será que é esse que nós somos, né? Quem eu sou? Que personagem eu sou nessa parábola? Né? É importante a gente estar trazendo para a nossa reflexão, né? E aí, a importância do esforço pessoal, né? Porque é através do esforço pessoal que nós vamos ganhar, né? Essa apresentação digna de um banquete com Deus, nosso Criador, com Jesus, nosso Mestre. E esse esforço pessoal, como a palavra esforço mesmo traz, né? É trabalhoso. Muitas vezes é cansativo. Depende de muito querer, de muito trabalho, de muita renúncia, mas vale a pena, né? Porque ele traz para nós aquilo que a gente tanto quer e que a gente tanto precisa, né? Que é a nossa melhoria pessoal, que é a nossa evolução enquanto espírito, né? Que é a conquista do reino dos céus, que é prometido, que é garantido por Jesus para nós. Senão, não teríamos tantos convites, né? No nosso dia a dia. E aí, para a gente lembrar, né, da frase de Allan Kardec: para não fazer o mal, basta nada fazer. Mas para fazer o bem, é necessário um esforço contínuo. Então, não fazer o mal é fácil. Se você não fizer nada. Agora, fazer o bem, esse é difícil. Por quê? Porque a gente tem que se expor. A gente tem que enfrentar as nossas incapacidades, as nossas inseguranças, as nossas imperfeições. Mas só assim é que nós vamos conseguir nos preparar de maneira digna para o encontro real e feliz com Jesus. Agora eu queria abrir para vocês, para comentários, nesses últimos 5 minutinhos, para a gente poder conversar mais. Viu? Lenita, pode falar, Lenita. Você, primeiro, parabenizar a você, né? As suas reflexões. Mas eu entendo o seguinte, essa aliança com Deus, do homem para com ele, é necessário tantas mudanças. Sendo eu ainda um ser tão imperfeito, eu posso acreditar que já existe uma aliança entre eu e o Pai, mesmo sendo eu que eu falo meu eu, né? A minha pessoa. Estou imperfeita. Sei que Ele é Pai misericordioso. Será que eu já posso dizer assim, poxa, existe uma aliança entre eu e o Pai, mesmo sendo imperfeita? Claro, minha querida, nós somos deuses. Você já conhece essa frase lá no Evangelho, né? Vós sois o sal da terra, Sim, sim. vós sois a luz do mundo. Então, nós somos criados, né? Com toda a aposta. Nós somos criados simples e ignorantes, mas o nosso fim, que não é fim, né?
ele é já garantido, que é a perfeição. Então, assim, as muitas oportunidades que nós temos é a demonstração dessa aliança de Deus conosco. A assistência que nós recebemos, Lenita, e que muitas vezes nós não fazemos nem ideia, é o amparo divino conosco. Você já parou para pensar quantos perigos você se livrou sem você tá nem dando conta disso? Quantas oportunidades são oferecidas para você que você acha que são coincidências e que é a presença de Deus na sua vida? Sim, Então, assim, já. é o tempo todo. É o tempo todo, viu, querida? Eu penso assim, do pai para comigo, eu sei que existe essa aliança, mas da minha pessoa para com ele, sendo eu imperfeita, eu tenho que ter uma caminhada muito longa, né? A minha concepção é mais ou menos isso aí, porque eu sei que ele, com a gente, com nós, seres humanos aqui, ele vai estar sempre fazendo essa, esse trabalho diário, mas a gente é tão imperfeito que às vezes eu digo, meu Deus, será que eu já fiz essa aliança com você, mesmo tentando todos os dias ser um ser melhor? Então, gratidão, tá, minha flor? Olha só o que eu estou pensando aqui, né? Quando uma criança nasce, ela ainda não fala, ela não anda, ela não oferece nada, né? Porque ela só recebe. Ela é um ser imperfeito, mas ela é um ser totalmente dependente dos pais. E é o momento que ela mais recebe, não é? Um recém-nascido é a fase que mais recebe cuidado, assistência, atenção, tudo. O pai oferece para esse bebê já é tão sonhado, né? Que os pais já apostam nele como adultos, como uma pessoa que vai dar netos, que vai dar alegria, não é isso? Todo pai, toda mãe que deseja ter um filho, às vezes nem concebeu ainda, e já está sonhando com isso lá na frente, no futuro. Se nós, né, que somos seres tão imperfeitos, somos assim com os nossos filhos, imagina Deus conosco, a aposta que ele faz conosco, né? O que ele espera de nós? Então, a criança, ela não tem que pensar, eu ainda sou tão ignorante, eu ainda sou tão imaturo. Não! Quando a gente é criança, a gente não pensa isso, não. A gente só aproveita as oportunidades para crescer, para aprender, não é? Então, que bobagem é essa nossa? De ficar achando, mas eu sou tão imperfeito, eu não mereço. Não, isso são fases do progresso espiritual. Tá tudo certo. E nós temos que passar por esses momentos, né, por esse processo, para merecermos o título um dia de espíritos puros. Entendeu? São fases. Então, nada disso, da gente se achar imperfeito, Não. Nós somos como crianças, né? Que temos um pai que aposta em nós, que oferece para nós toda a orientação necessária, todo o cuidado, e que espera ver um dia nós grandes, né? Oferecendo o melhor que pudermos, o melhor que temos, o melhor que aprendemos. Tá certo? Acredito que o Agenor quer falar. Gente... Boa noite, Sibeli. Parabéns Boa noite. Pela exposição. É interessante que eu lendo esse texto de Amando, eu me reportei dentro do processo reencarnatório. Esse chamado divino me levou a esse processo reencarnatório
que é justamente onde Deus nos chama à justiça, né? Onde nós temos que ser redimidos desse estado de corrupção que a gente, como essa menina Lenita falou aí, mais ou menos assim, que todos nós ainda não somos perfeitos e ainda vivemos numa realidade corruptiva, uma transgressão. Então, a reencarnação é um chamado divino para Sim. que a gente tenha um estado de melhoramento. E também nos chama a atenção, que você falou muito bem na sua exposição, despertando ao processo ético. Então, a gente tem que, desde esse chamamento, mudar o que era antes corrupto, ter uma visão ética, né, para dar testemunho dessas propostas reencarnatórias que estamos aqui. Então, se Deus nos chama para que a gente, cada período, não precisamos mais servir ao pecado, mas servir ao amor. Então, essa é a responsabilidade nossa, que ele nos envia. Então, se ele chamou e botou aqui, porque ele quer algo da gente. Eu creio assim, entendeu? Meus irmãos É e minhas isso mesmo. irmãs, eu creio assim. Então, que ele nos envia para que a gente faça algo. Não importa que dimensão, em termos de estrutura, você faz mais do que eu, mas eu faço a minha parte e fazendo bem, eu estou sendo enviado para essa proposta que ele quer. Então, ele quer É isso, isso que eu mesmo. sirva, ele quer que eu sirva, você sirva. Agora, a intensidade vai ser de acordo com o que a doutrina nos ensina. Chama-se evolução. É isso mesmo. Compreensão. Se você compreende de uma forma, eu já compreendo de outra. Mas contanto que a gente faça o serviço. Acabe o serviço, não deixe pela metade. Então, a justiça divina quer isso. Transgredimos muito e hoje nós temos que estar conectados com o Evangelho para que a gente possa passar. É a mesma coisa da lição que você frisou aí do Evangelho. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então, a gente precisa estar nessa linha de frente de escolhido, porque não foi à toa que Deus convocou a nós, todos os seus filhos, para o serviço e, acima de tudo, que você colocou muito bem, eu vou frisar aqui, para evidenciar a fé, mas uma fé sincera, uma fé verdadeira, uma fé realizante, que eu despoje dos meus interesses para servir a causa e servir ao Mestre. Parabéns, Sibeli, pela sua apresentação, foi isso que eu entendi e isso que eu queria participar aos amigos, aos irmãos, compartilhar esse Evangelho de Jesus, que significa orar e apoiar aqueles que estão no mesmo processo. Então, quando ele chama também, dentro da doutrina espírita, a gente pode botar outro aspecto, relacionamento. A gente não pode fazer o Evangelho sem nos relacionarmos fraternalmente. Aplicar todas essas lições de uma forma como, e é uma missão que a gente precisa fazer discípulos, mas discípulos conscientes. E esse é o trabalho que você acabou de fazer junto com o Centro Espírita aí do nosso irmão Adalberto. E a todos que estão participando, significa que nós não estamos distantes, viu, Lenita? Nós estamos próximos, agora precisamos nos responsabilizar e se esforçar cada vez mais para que a gente possa entender esse chamado e conviver esse chamado, e como diz as outras religiões, ser salvo pela graça de Deus, mas não pela graça de Deus sem esforço nosso. Então, por isso que o chamado do serviço para todos os indivíduos, indistintamente. Então, a reencarnação é para todos. Buscar sua correção dentro da lei de justiça, buscar o seu equilíbrio dentro do processo ético e fazendo, dentro do seu esforço, do seu entendimento, realizar e pregar o Evangelho. Muita paz a vocês, muito obrigado. Foi isso que eu compreendi da sua lição hoje à noite, viu, Sibeli? Eu que agradeço. É o Fidelis.
Ok, Sibeli, boa noite. Boa noite. Sua reflexão foi muito boa, entendeu? Você dominou o assunto, falou bem. O que eu tenho que perguntar a você é o seguinte: quando é que percebemos que estamos recebendo o chamamento divino? Na sua Nossa, que opinião. pergunta, hein, Fidelis? Como saber, né? Que Olha, estamos recebendo o chamamento divino. sim, Na eu vou sua te opinião, falar né? agora, tendo em vista o meu pessoal, tá? Ok. Como que a gente percebe, né? A gente tem sinais, tá? Da origem disso, né? Assim, primeiramente, é um sentimento seu, né? Isso está me trazendo paz, né? Porque tudo aquilo que vem de Deus, de Jesus, traz paz. Não é aqui. Não é uma avaliação com o meu pensamento, é com o meu sentimento, né? Então, assim, como saber se isso é divino? Vamos pensar assim, né? É pela paz que eu sinto. É pelo bem que é oferecido, tá? Então, nós sabemos, né? E a doutrina espírita, Fidelis, ela contribui muito para isso, né? Porque nós temos sinais se aquilo vai propiciar uma reforma íntima, né? Do que convém e do que não convém. Como eu disse para vocês, tem chamamentos que são explícitos, né? Você é chamado para ajudar em determinada ação. Você é chamado para o trabalho voluntário, né? Isso já está claro. Agora, e quando você é chamado a perdoar um parente que te faz mal? Isso é um chamamento divino. Como saber que é um chamamento divino? É pela indicação do que vai ser melhorado em você, né? O que você vai praticar ali? Eu vou praticar o quê? O perdão. Eu vou praticar o quê? A tolerância. Então, é nesse sentido que eu acho que a própria doutrina te mostra, né? E o sentimento que você tem, que precisa ser um sentimento que te faz bem, um sentimento de paz, um sentimento de dever cumprido, um sentimento de consciência tranquila. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim. Ok, obrigado. Seu Adalberto agora, né, seu Adalberto? Vamos lá. A mensagem traz todas as reflexões, a gente interioriza todos esses sentimentos. E no livro Fonte Viva, lá no finalzinho do item 87, tem uma frase que eu sempre estou lendo, relendo e observando a situação que ainda vivo. E aí diz o seguinte: lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu, ao teu lado, que permanece esperando por ti. Então, todo chamamento que é feito, e eu digo não vou, ele continua esperando. Num chamamento seguinte, lá o 10º, o 20º, eu vou atender o chamamento. Então, ele sempre permanece, esperando pela nossa decisão. Ele não se desespera, tudo ele espera
aguardando o momento certo, porque tudo na vida tem um momento certo, mas nós queremos ao nosso modo, e ao nosso modo só sai errado. Eu queria que o senhor, por favor, lesse novamente. Lembra-te de que não és tu quem espera pela divina luz. É a divina luz, força do céu, ao teu lado, que permanece esperando por ti. Está lá no Fonte Viva, item 87, bem no finalzinho. Nossa, coisa linda, né? Isso aí é. Disse. Para fechar com chave de ouro o estudo da noite. Como disse agora. Boa noite, meus irmãos de caminhada. Então, eu estava aqui, sabe, até assim, falar até para a Lenita, né? Como eu sou uma pessoa nova no Espiritismo, sobre a festa, né, que Jesus nos chama, e Ele nos chama mesmo. E a gente deve participar dessa festa. Muitas vezes eu pensava, sabe, quando eu entrei no Espiritismo há pouco tempo, eu vi aquelas pessoas que falavam, eu li, falava versículo tal, que o Adalberto falou, beleza, eu não sei isso. Mas eu também fui convidada para a festa. Uhum. Então, eu vou participar da festa, eu vou participar do banquete. Porque, independente, que a pessoa está tanto tempo, leu, ele é o convidado da festa. Mas eu também fui convidada. Então, o que acontece? Eu tenho que participar. Mesmo que eu não dance todas as músicas, eu estou ali, eu posso escutar. Então, assim, a gente tem que refletir que muitas vezes, né, a gente, que nem Lenita falou, será que eu mereço essas coisas? Não, merecemos sim, porque Jesus, Deus, Ele nos ama tanto que Ele nos chama sim, para todas as festas que Ele faz. Mas muitas vezes nós não conseguimos entender para que Ele nos chama para nós participarmos das festas dele. Então, é isso que nós devemos entender. Não sei, assim, versículo, tal, essas coisas assim, mas estou aqui também. Fui chamada para a festa e, com certeza, eu vou comer um pedaço desse bolo, sim. E é isso, gente. Que legal, é isso aí. Cada um com o seu jeito, né? São todos bem-vindos à festa, né? Somos todos filhos do Pai, crianças, né? E aí é o que o senhor Adalberto falou, né? E ele esperando por nós, pelo nosso crescimento, né? Apostando em nós. Eu gosto sempre de comparar, né, o amor de Deus com o amor dos pais para com o filho, né? O filho erra, você está sempre ali. Claro, né, que nós também somos imperfeitos, né? Mas o que é um bom pai, uma boa mãe, né? O filho erra, o filho cai, você está sempre ali, esperando algo bom, esperando uma melhora, né? Imagina Deus conosco, puro amor, né? Sem cobrança. Ele espera sem cobrar. Deus não é cobrança. Deus é oferta. Então, é nisso que nós temos que nos alimentar, né? E momentos como esse são preciosos. Eu, eu às vezes, né, participo de outras reuniões, tanto presencial quanto online, né? E eu vou falar para vocês, esse grupo aí de vocês é um dos grupos que mais colabora, que mais participa, que eu sinto uma vibração tão boa, tão superior. Então, assim, vocês estão realmente, é de todo o coração que eu estou dizendo isso. É uma energia muito gostosa, muito boa, viu? É um prazer enorme falar para vocês. Sibeli, e aproveitando essa fala de Edith, e esse banquete tem uma condicional, é a veste. Então, para estar nesse banquete, não basta ser convidado. Ele coloca uma condicional. Essa condicional é uma veste
que subentende como pureza, né? Então não é qualquer pessoa que você. Ele mandou buscar os estropiados, mandou buscar isso e aquilo, mas chegou na hora, fez uma seleção. Então a gente tem que entender que essa veste é a condicional para estar nessa núpcia. Então, se você não tem essa veste nupcial, pode estar ali não. Mesmo sendo convidado, vai convidar todos. Mas nem todos. Aí é que vem o final. Muitos chamados, mas poucos escolhidos. Porque ele não está querendo fazer bagunça na sua festa nupcial. E se selecionar os melhores, não por preferência. Olha a lei de justiça chamando de novo. Não por preferência, mas por atuação dos convidados de estar se melhorando, como o Adalberto acabou de ler aí. Então, esses que estão sendo chamados, é um momento que a luz está esperando eles e ele alcançou esse objetivo. Então, não sei se eu estou equivocado. Não basta ser chamado. Além de tudo, a condição é ser escolhido. E ser escolhido é estar com uma veste alva pura que simboliza a pureza. Estou correto ou estou errado? Pode. Correto. Ô, Genor, então bora preparar essa veste, né? O que a gente nós não estamos, pode nós estamos é a ficar caminho para isso, esperando essa preparando a veste. Né? A gente não pode é ficar, já que eu não tenho a veste ainda, eu não vou aceitar. São coisas diferentes, né? Eu sei que eu preciso de uma veste. Isso mesmo. Eu já estou providenciando essa veste, né? Eu já estou com ela. Agora, isso também, né, é um processo. Agora, com certeza, é a pureza, né? É o Espírito puro, que é Jesus. Mas, Sibeli, olha uma coisa, a veste a gente tá providenciando etapa por etapa, reencarnatória. O que eu quero dizer é automaticamente que naquele momento, no estar no local, não estou com a veste. Não é que eu não terei um dia, conquistarei um dia. E isso qualquer um de nós. Mas naquele momento, não estando, não vai participar. É isso que eu estou dizendo. Então é a separação. Né? Uhum. Então, no próximo chamado, a gente sabe que precisa desse pré-requisito. Então, no próximo chamado, quando esse chamado for anunciado, a gente tem que se apresentar com esta veste. Aí é a credencial. É assim que eu estou querendo entender. Não sei se... Entendeu? Então, a gente está fazendo isso, adquirindo a veste. Porém, não tendo, é botado para fora. Literalmente, como está no Evangelho. Entendeu? E aí o vai ter que preparar para entrar em outra festa, né? É isso que eu estou dizendo. Se preparar para o outro chamado. Vai haver vários chamados. Vai haver vários chamados. Então, num outro chamado, eu sei, aí eu dizer, a Genor, vocês que estão ouvindo, sabem que no outro chamado precisamos. É necessário ter a veste. Então, não basta ser chamado para estar lá, porque se não tiver a veste, não ficará. É isso que eu entendi. Mas Jesus, ele também dá um exemplo, né? Ele disse o seguinte, ele é o maior exemplo que teve na face da terra. A lei de amor, praticando é para todos, né? Tanto a lei do amor como o perdão. Então, eu acho assim, que se você se arrependeu e se você perdoou, você está preparado para qualquer chamamento, né? Você ter a lei da legitimidade, né? Dos 10 mandamentos, você cumprir tudo o que ele está pedindo, eu acho que você está preparado, né? E o que importa é que a gente faça a lei da justiça, a lei da bondade, a lei da ajudando alguém, fazendo a caridade. É isso que qualquer outra religião, não é só a religião espírita, porque a gente se religião espírita e fica apegado só no espiritismo, não. Outras religiões estão boas, a religião está dentro de nós. Você pode ser um bandista, você pode ser do candomblé, você pode ser testemunha de Jeová, mas se você tem um coração bom, você está seguindo qualquer outra religião. Você não é um espírita, você é um espiritualista.
entendeu? O que segue na nossa vida é que a gente está sempre ajudando alguém, fazendo o bem e praticando a justiça. Seja ela divina e seja ela também humana, né? Eu acredito nisso aí. Sim. Ok, estou encerrando minha voz com isso aí e minha contribuição. E parabéns, viu, Sibeli? Muito obrigada. Parabéns, Deus te abençoe. Sim seja, a todos nós. Eu agradeço a todos e, neste momento, vou pedir para a própria Sibeli fazer a prece final da Doutrinária da Noite. Deus abençoe a todos, muita paz. Jesus querido, neste momento em que estamos aqui reunidos em teu nome, dispostos a te oferecer a melhor veste. Estamos com o coração grato por tanto amor recebido. Te pedimos, Senhor, que continue apostando em nós, continue nos orientando, nos intuindo, nos abrindo caminhos, para que possamos sempre estar nos esforçando e conseguirmos, Senhor, sermos dignos de seguir junto a Ti. Que a vossa paz possa estar conosco, hoje, agora e sempre, alcançando todos os cantos e recantos deste universo maravilhoso, presente de um Deus maravilhoso para nós. Esteja conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Muito obrigada. Assim seja.